Fala, moçada do Curte Literatura. Eu sou o José Luiz e este é o Literária Nerd. Well, it goes up way too fast. Though they say it's built to last. Eu acabei de ler o Silmarillion e eu vim fazer pra vocês um vídeo rapidinho. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo, com a resenha, falando como a história foi escrita, editada. Mas esse aqui é pra ser um vídeo curto mesmo, mais para dar minhas primeiras impressões. Eu li essa versão do Silmarillion, eu comprei esse livro há uns 5 anos atrás, talvez, numa promoção do Submarino. Ela é editada pela Martins Fontes. Eu lembro que eu não paguei muito caro nela. Eu acho que ela é uma edição meio econômica. Eu sei que tem um livro bem mais bonito do Silmarillion, editado pela Martins Fontes mesmo. Bom, e o que eu achei do Silmarillion? É uma leitura em muitos pontos difícil, porque tem muitos personagens, muitos lugares, muitas criaturas, muitas linhagens. O tempo todo o Tolkien está citando o nome de um lugar, e aí cita o nome de um elfo, depois o nome de um Valar. As histórias vão se entrelaçando, mas elas não têm muita conexão, então por muitas vezes você fica meio perdido. O livro ele tem no final um apêndice, e você tem que ficar o tempo todo consultando esse apêndice. Só que independente disso tudo, esse livro é essencial para quem é fã do Tolkien e para quem gostou de Senhor dos Anéis. A história do Silmarillion se passa muitas eras atrás do Senhor dos Anéis e de O Hobbit, e é separada em 5 livros. O primeiro conta a criação do mundo, a segunda conta como viviam os Valars e os Maiars, que são os deuses mais poderosos aqui do universo do Tolkien e da Terra-média. E na terceira conta a chegada dos Elfos, a ida deles para a Terra-média. A maior parte da história é esse terceiro livro, e ele é composto de vários contos, e trata basicamente das guerras travadas entre os Elfos e os Servos de Melkor, e que seria o equivalente a Lúcifer na mitologia do Tolkien. Ele era dos grandes seres criados pelo Deus maior, que é o Eru, e ele foi o que caiu em desgraça e acabou indo para a Terra-média para tentar gerar um reino de maldade e dominar toda a criação do seu pai, que é o Eru. Para vocês terem uma ideia, o Melkor é o mentor do Sauron. O Sauron, conforme a história vai passando aqui, ele se torna o principal ajudante do Melkor. E em um determinado momento ele passa a ser o protagonista das maldades aqui na Terra-média. Nos contos desse terceiro livro, que é o Quenta Silmarillion, reside praticamente toda a mitologia da Terra-média. E aquelas histórias citadas no Senhor dos Anéis têm os contos correspondentes aqui no Quenta Silmarillion. Algumas histórias são interessantíssimas, você não consegue parar de ler, como a história de Beren e Lúthien, que é uma história de amor proibido, e eles vão acabar sendo os ancestrais de Elrond e Aragorn, que são dois personagens muito importantes do Senhor dos Anéis. O quarto livro também é bem interessante, conta a história dos Homens de Númenor. De novo, citando o Senhor dos Anéis, Aragorn vem da linhagem de Númenor. E aqui vai contar como esses grandes homens ajudaram a derrotar Melkor e criaram o grande reino dos homens e a queda desse grande reino. Como foi que aconteceu o desaparecimento desses primeiros homens. E é uma história muito legal. E o quinto livro vai contar a história dos Anéis de Poder. E aí sim, para os fãs do Senhor dos Anéis, a coisa fica muito interessante. Porque vai contar como que o Sauron criou os anéis, como ele enganou os elfos, os homens e os anões para que eles usassem os anéis e assim passasse a ser controlado pelo anel que ele criou em segredo, que é o Um Anel, que é aquele anel que vai ter que ser destruído no Senhor dos Anéis. Essa foi a história que eu mais gostei de longe, e é a história que encerra o livro. Uma coisa interessante a se notar aqui no Silmarillion é que, como eu falei, grande parte das histórias é sobre os elfos, tem alguns contos sobre os homens antigos também, alguns homens específicos, como a linhagem de Húrin, que tem um livro próprio dele, O Filho de Húrin, que eu ainda não li, e que vai ser uma das minhas próximas leituras. E para quem está acostumado com o Hobbit e o Senhor dos Anéis, é estranho notar que os magos só chegam aqui no Silmarillion no finalzinho. Eles surgem já no último livro, e eles são mandados para a Terra-média justamente para frear o poder do Sauron. Como eu falei antes, o Sauron era um ajudante do Melkor, e a partir da sua queda, porque ele se torna realmente o grande perigo da Terra-média. Estou com vontade de ler mais Tolkien, só que esse é um livro que eu peguei para ler 3 vezes antes, e que eu sempre parava muito no começo, porque, como eu já falei, é uma leitura um pouco cansativa no começo, mas no final compensa muito. Bom, pessoal, eu queria convidar vocês para conhecer a minha loja www.strangelove.com.br. Lá você vai encontrar essa camiseta aqui, da Laranja Mecânica, I'm Singing in the Rain,
e outras estampas exclusivas sobre cinema, séries, animações, bandas de rock e também algumas miniaturas. Dá uma olhada lá. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, ele é bem curtinho, é só mesmo para dar as primeiras impressões aqui do Silmarillion. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo, falando um pouco mais sobre algumas das histórias contidas no livro e também sobre o Tolkien e como ele escreveu. Se você gostou, curta o vídeo, assine o canal, comente aqui embaixo, diga o que você achou, se você gosta de Tolkien, se você já leu o Silmarillion. E é isso, até a próxima.